Olá, está no ar o Link CNJ, o programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico no Brasil. Em 2024, foi instalado pelo CNJ o Fórum Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, o que representou um marco no compromisso do Poder Judiciário brasileiro com o enfrentamento das desigualdades, da discriminação e da violência contra essa população. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. Para enfrentar essa realidade e garantir direitos, o Conselho Nacional de Justiça tem desenvolvido políticas públicas voltadas à promoção da igualdade e ao enfrentamento da violência. Uma das principais iniciativas é o Fórum Nacional do Poder Judiciário LGBTQIA+, criado em 2021. A conselheira do CNJ, Renata Gil, falou na abertura do fórum deste ano. Somente com uma estratégia nacional nós conseguiremos enfrentar a violência, como acontece em vários cantos do Brasil, especialmente quanto às minorias, e as mulheres também são minorias, LGBT, indígenas, os indígenas brasileiros estão morrendo, e nós precisamos desses dados para que nós tenhamos os mapas de violência e criemos as estratégias de acordo com as localidades em que essas pessoas vivem, porque cada lugar no Brasil tem uma realidade e uma forma de atuação. O Conselho faz essa forma de atuação geral no Brasil, mas a gente tem que estar sempre olhando as peculiaridades. Além do debate institucional, o CNJ promove cursos de formação sobre diversidade sexual e identidade de gênero e monitora decisões judiciais que envolvem casos de violência e discriminação. As ações são orientadas pela Resolução 348 de 2020, que trata da promoção dos direitos humanos no judiciário. Além da questão da violência em si e de como a segurança pública e o próprio judiciário estão preparados ou não para lidar com essa questão, eu acho que esse debate sobre o reconhecimento de outros direitos, diversos direitos, que vão impactar a questão da violência. Então, eu acho que o encontro ele traz essa ideia de que a gente precisa trabalhar todas as questões de uma forma integrada, porque senão a gente não vai conseguir entender esse problema na sua real dimensão. Sobre esse tema, vamos conversar com as nossas convidadas. Bruna Benevides, pesquisadora e presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. E Amanda Souto Baliza, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Nacional. Sejam muito bem-vindas as nossas convidadas aqui. Eu já começo esse papo para perguntar para a Bruna o seguinte, em relação a esse panorama, para que a nossa audiência possa saber o que está acontecendo no Brasil em relação à discriminação, à violência contra a população LGBT. Fique à vontade. Na verdade, o que tem acontecido é algo que já é publicamente conhecido. Nós vivemos num país de grande desigualdade e onde há desigualdade, há um impacto aí da violência. E essa violência ela não tem apenas uma única forma de acontecer, e ela vai englobando outros marcadores, como classe, raça, gênero, identidade e outras. No caso das pessoas LGBTQIA+, a nossa própria existência, historicamente, tem sido colocada como um problema para pessoas intolerantes. E, consequentemente, essas pessoas vão reagir através de violência. Aí, violência patrimonial, simbólica, econômica, jurídica, legislativa e outras, chegando, inclusive, ao assassinato. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, do mundo, e especialmente mulheres trans e travestis. Então, esse histórico de um país que produz violência precisa ser discutido, mas também observado pelos órgãos de Estado para que possamos promover políticas públicas e ações de enfrentamento efetivo dessas questões. Que seja um avançozinho. Temos percebido? Olha, na verdade, nós temos sim muitos avanços, né? Eu posso tranquilamente dizer que o Brasil é um dos países mais avançados na conquista de direitos para a comunidade LGBTQIA+. E, obviamente, que isso não quer dizer que isso tem funcionado da forma efetiva como nós gostaríamos, mas também é fruto
de uma luta de movimentos sociais, populares e outros que se organizam para incidir junto aos poderes para tomarem essas ações. E no caso específico do Brasil, grande parte dessas conquistas vieram através de decisões judiciais das nossas cortes supremas, que têm aí, por exemplo, colocado o Brasil como esse país que reconhece a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual como crime, assim como também assegura o direito à retificação de nome e gênero das pessoas trans. A gente tem resoluções do CNJ que vai falar sobre a garantia dos direitos das pessoas que estão no sistema prisional, enfim, uma série de avanços e conquistas, mas que isso não quer dizer que as coisas estão resolvidas, muito pelo contrário. Ainda há muitos desafios, inclusive, para que o acesso a esses direitos sejam garantidos para toda a nossa comunidade. Perfeito. Bom, daqui a pouco a pesquisadora Bruna aqui vai trazer para a gente algumas das questões que ela tem a respeito de pesquisas que já fez, de levantamentos. Bom, mas agora eu converso aqui com a doutora Amanda. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda. A gente vê pelos noticiários, normalmente, a violência. E no Poder Judiciário, o que é tudo isso que acontece, essa realidade triste? Como é que isso chega ao Poder Judiciário em relação às ações, os processos, e como isso tem sido resolvido no âmbito da justiça? Olá, Alexandre. Olá, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, telespectadores. Quando nós falamos do Poder Judiciário nessa questão de enfrentamento à LGBTfobia, nós temos que analisar do ponto de vista de todo o sistema de justiça. Isso começa lá na delegacia. Hoje temos vários estados que possuem delegacias especializadas e isso faz com que o atendimento às pessoas que foram vítimas de discriminação ou violência seja melhor nesses lugares, mas a gente tem percebido que há já o sobrecarregamento desse sistema. E depois temos ali o Ministério Público, que vai analisar se aquilo ali foi um crime ou não e vai efetivar essa denúncia. Quando isso chega no Poder Judiciário, temos visto que a jurisprudência tem sido construída de maneira no sentido de reconhecer que a discriminação não deve ser tolerada no Brasil. Isso do ponto de vista de ações individuais e também ações coletivas, que as associações nacionais trabalham muito com essa questão de ações coletivas também, principalmente ações civis públicas, e a jurisprudência nacional ela tem se consolidado nesse sentido, não só nas cortes superiores, mas também em primeiro e segundo grau. Embora seja um longo caminho, estamos avançando nesse sentido. Agora, em relação a todo esse trabalho que tem sido feito pelo Poder Judiciário, de quanto tempo para cá a senhora percebe que houve essa mudança, essa virada de chave, né? De que precisamos tratar desse assunto, de que precisamos falar, de que precisamos combater essa LGBTfobia? Essa construção jurisprudencial ela começa ali por volta de 2011, né? Quando o Supremo Tribunal Federal reconhece a união estável enquanto direito da população LGBTI+. E desde 2011 essas decisões elas foram se consolidadas, e aqui a gente tem uma decisão muito importante que foi a DO 26 e o mandado de injunção 4733 ali em 2019, que reconhecem a LGBTfobia como crime. Essa decisão ela foi tomada no dia 13 de junho de 2019 e a primeira condenação por LGBTfobia que nós temos conhecimento, que teve uma ampla repercussão no Brasil, aconteceu em 2021. Foi um caso de uma mulher trans que foi expulsa de um banheiro de um shopping ali em Alagoas. Então, o segurança que a expulsou, ele foi condenado à época a 1 ano e 6 meses de prisão e mais 10 salários mínimos de multa. Depois disso, nós temos visto diversas condenações por LGBTfobia na esfera criminal e na esfera civil, trabalhista, administrativa, todos os ramos do direito têm trabalhado nesse ponto. Claro que, às vezes, existe uma dificuldade muito grande da vítima conseguir ter uma capacidade de provar que aquilo ali aconteceu. Muitas vezes acontece de uma maneira que torna a questão probatória difícil, mas nos casos de violência física isso acaba tendo uma repercussão um pouco maior e o judiciário tem reconhecido, sim, essa perspectiva de muitas vezes ataques e discursos de ódio e até mesmo a violência relacionada à orientação e identidade das pessoas. Perfeito. Pesquisadora Bruna, em relação ao nosso território brasileiro, nós temos regiões onde o problema é mais grave, onde a gente precisa fazer esse enfrentamento com mais força ou com mais frequência, digamos assim,
digamos, no Sudeste, né, os grandes centros? Onde é que isso tem uma prevalência muito forte? Olha, se nós observarmos os dados, na letra fria dos números, nós vamos encontrar este mapa sim. Então, o Nordeste acaba sendo o que mais tem produzido, dados específicos sobre violência, mas o Sudeste não fica muito atrás, então é uma diferença muito pequena. Mas o fato é que em todas as regiões, em todas as cidades, em todo o território nacional, infelizmente, há uma epidemia de violência constante contra a comunidade LGBTQIA+, e ela vai acontecer de diversas formas. Então, para nós, a gente pode inclusive concluir, a partir de 8 anos seguidos de pesquisa sobre violência, onde a métrica vai variar especificamente nos números, mas o contexto se manteve muito similar nos últimos anos, que não existe lugar seguro hoje para uma pessoa trans, travesti, não binária, que vive aberta e publicamente a sua identidade. Isso é um dado muito revelador e alarmante, especialmente para dizer que nós precisamos, cada vez mais, que a sociedade como um todo passe a incorporar o entendimento de que não é admissível nenhuma forma de violência e discriminação. E, infelizmente, em momentos onde as redes sociais estão fora de controle em relação à disseminação de crimes de ódio, como a doutora Amanda disse, isso vai se reverberar em ações fora do ambiente virtual. Então, aquele xingamento, aquela piada, aquela palavra jocosa, ou mesmo aquelas ameaças que têm acontecido frequentemente, elas vão se desdobrar em uma radicalização e a produção de um entendimento de que se pode violentar, negar o acesso a direitos, de tentar, inclusive, proibir a nossa coexistência nos ambientes sociais e tudo aquilo que tem sido construído para o acesso e permanência de pessoas trans, onde antes não éramos possíveis de existir, de nos constituir, de desenvolver as nossas habilidades, de trabalhar, inclusive de estar participando de programas como esse. Como eu disse anteriormente, temos avanços, mas ainda há intensos desafios, porque, infelizmente, retrocessos têm acontecido, nós temos visto um avanço significativo de uma agenda antigênero, mas também que é antitrans, a nível global e que, infelizmente, vai impactar aqui no sul global, e o Brasil não está aquém dessa discussão e acaba, muitas das vezes, absorvendo um pensamento hegemônico que tenta, de alguma forma, criminalizar as nossas existências. Perfeito, muito bem colocado. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar sobre o fórum instituído pelo CNJ. Eu peço licença aqui às nossas convidadas. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco volta para continuar essa conversa. Até já. E nós estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos sobre o enfrentamento à violência, à discriminação contra a população LGBTQIA+. As nossas convidadas do painel de hoje são Amanda Souto Baliza, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Nacional, e Bruna Benevides, pesquisadora e presidente da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, a ANTRA. Bom, eu começo esse bloco aqui, a gente retoma. Vou perguntar para a doutora Amanda, em relação ao fórum instituído pelo CNJ, como é esse trabalho, o que é exatamente? Vamos tentar explicar para a nossa audiência o que está acontecendo nesse âmbito aí da justiça. O Fórum é um espaço interinstitucional que traz organizações da sociedade civil e integrantes dos diversos ramos ali do sistema de justiça, advocacia, Ministério Público, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. E aí nós debatemos ali questões que podem resultar em avanços no sistema de justiça em relação aos direitos da população LGBTI+. Recentemente, por exemplo, tivemos um encontro nacional da justiça LGBTQIA+, em Brasília. Nesse encontro, tivemos vários painéis com pessoas que entendem bastante do assunto, especialistas na área, discutindo essa questão. E no segundo dia, dividimos em grupos de trabalho, e ali eu tive o prazer de ser facilitadora do grupo de trabalho relacionado à violência, para que nós discutíssemos possíveis soluções e encaminhamentos para que nós possamos construir
melhores políticas judiciárias para a população brasileira no que diz respeito à população LGBTQIA+. Perfeito. Pesquisadora Bruna, em relação ao trabalho que é desenvolvido, a senhora faz parte também do fórum, né? Como é que é o seu trabalho lá no fórum? Como é que é exatamente a sua contribuição? Bom, ao lado de outras instituições da sociedade civil, nós temos sido basicamente responsáveis por trazer as questões daquilo que acontece nos territórios, né? A ANTRA é uma instituição que atua a nível nacional, com associações afiliadas em todo o território brasileiro, no qual nós ouvimos quais são os principais desafios e as questões que estão dificultando o acesso à cidadania, próprio acesso à justiça, e de que forma a gente pode apresentar isso para o fórum, a fim de que o fórum seja um potencializador, um canal de diálogo, de interlocução com diversos outros setores para enfrentar essas questões. Então, o que nós temos feito é ouvir a partir de processos de escuta ativa em fóruns próprios nos territórios, mas também de forma híbrida, porque muitas das vezes tem territórios que a gente não consegue acessar, ou as próprias pessoas não conseguem se deslocar desses territórios, e a gente consolida essas informações e vê de que formas podemos apresentar ao fórum para pensar, primeiro, qual é a análise que pode ser feita, que tipo de ações, quais ferramentas existem e quais as políticas públicas precisam ser construídas, implementadas, fortalecidas, para que, de fato, possamos dar conta dessas necessidades. Perfeito. Doutora Amanda, em termos de avanços, assim, digamos, normativos e jurisprudenciais em relação ao tema, o fórum já tem trazido alguns resultados sobre isso? Sim, com certeza. O fórum tem debatido a implementação do formulário Rogério, que é um formulário que vai ser de grande valia para a consolidação de dados relacionados à violência contra a população LGBTI+. É um formulário que ele foi redigido de uma maneira inicial e que ele está sendo atualizado agora para ser implementado de maneira digital, para que todos os operadores ali do sistema de segurança pública possam consolidar esses dados. Esse é um ponto importante. Mas o CNJ, mesmo antes do fórum, já tem trabalhado a questão dos direitos das pessoas LGBTI+, de maneira muito intensa. Aqui podemos citar, por exemplo, a Resolução 348, que trata da população LGBTI+, em privação de liberdade, ou a Resolução 122, que fala da Corregedoria Nacional de Justiça, que fala sobre as pessoas que nascem com sexo, que nascem intersexo, né? Como são as regras do registro dessas pessoas. E hoje estão consolidadas ali no provimento 149 de 2023, que trazem todos esses regramentos, tanto para questão de retificação de registro civil, quanto registro de pessoas intersexo, quanto em diversas outras questões. Então o CNJ tem trabalhado de maneira muito intensa, o fórum é um avanço um pouco mais recente, mas que tem também trazido questões diretamente relacionadas à questão, principalmente da violência. Ótimo. Bruna, em que mundo exatamente a gente quer chegar? A gente, lógico, de maneira geral, a gente está longe de ter um mundo ideal para todos, né? Em relação à população LGBT, o que se pretende mais precisamente num momento como hoje? Até onde se quer chegar? Bom, o que se quer chegar é no entendimento de que nenhuma pessoa pode ser impedida de viver a sua identidade, de ser quem ela é e gozar de direitos fundamentais como o direito à liberdade, sem sofrer qualquer tipo de violência. Mas isso não pode ser feito exclusivamente olhando para as pessoas LGBTQIA+. Então nós precisamos compreender que a luta LGBTQIA+, não é uma luta separada de outras lutas. Portanto, a gente precisa incorporar o entendimento de que o machismo, a misoginia, o racismo, toda e qualquer forma de discriminação e violência, ela também vai alcançar a comunidade LGBTQIA+, e que, portanto, devem ser enfrentadas conjuntamente. Então, nós lutamos para uma sociedade igualitária, para uma sociedade em que as pessoas possam viver com dignidade, ter os seus direitos assegurados e que onde a violência não seja mais aceita.
Infelizmente, hoje ela não é só aceita, mas ela também é transmitida, passada de geração em geração. Ela está incorporada na estrutura do Brasil, das instituições. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, a gente não quer diminuir a violência, a gente quer erradicar a violência da forma mais efetiva que nós conseguimos. E isso só tem sido possível pelo fato de estarmos articuladas em rede, de termos pesquisadoras, de termos pessoas no Poder Judiciário, de termos pessoas, enfim, nos mais diversos âmbitos na academia e outros, produzindo conhecimento e chamando a atenção para essas mazelas que precisam ser enfrentadas com políticas públicas, com recurso, com compromisso, de forma com que nós, pessoas trans, travestis, pessoas LGBTQIA+, possam efetivamente existir sem medo, né, de sofrer qualquer tipo de discriminação ou de terem os seus direitos negados. E aí a gente está falando ainda de direitos muito básicos, como o direito de ir ao banheiro, a acessar um espaço sem ser vítimas de perseguição e violência, ter direito ao seu próprio nome reconhecido e também ter a sua identidade legitimada onde quer que ela chegue, apenas pelo fato de ela ser quem ela é. Muito bom, preciso. Eu quero agradecer aqui as nossas convidadas, Bruna Benevides, pesquisadora e presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e Amanda Souto Baliza, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Nacional. Muito obrigado às nossas convidadas, voltem mais vezes, foi bem esclarecedor e eu espero que a gente possa retomar essas conversas e essas discussões em outras oportunidades também. Muito obrigado, viu? Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro lançou o novo formato do Boletim CEDIF, agora chamado Boletim do Conhecimento, que reúne julgados, precedentes, súmulas, enunciados, legislação e atualizações dos tribunais superiores e do CNJ. A partir de um cadastro, o interessado pode receber pelo e-mail, 3 vezes por semana, a publicação atualizada. Para se cadastrar, é só acessar o e-mail cedif@tjrj.jus.br. Coordenado pelo CNJ, o segundo prêmio de Boas Práticas na Política Judiciária Pop Rua Jude está com inscrições abertas até 23 de julho. Vão ser premiadas iniciativas voltadas à melhoria do acesso à justiça pela população em situação de rua. Podem se inscrever pelo formulário eletrônico no portal do CNJ, tribunais e órgãos do sistema de justiça que realizem soluções inovadoras. Os finalistas serão conhecidos no dia 3 de agosto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realizou a 3ª edição do projeto Transformação, que possibilita, de forma gratuita, a retificação de nome e gênero. A ação beneficia pessoas cisgêneras, travestis, transexuais ou não binárias, maiores de 18 anos, e com residências nas cidades de jurisdição da comarca de Mossoró. Desde que foi criado, no ano passado, o projeto já realizou mais de 100 atendimentos. É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante na carreira no Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Olá, gente. Meu nome é Renata Nóbrega. Eu estou juíza do trabalho em Pernambuco desde 2007. Então, esse ano, completo aí 18 anos nessa trajetória, né, na Justiça do Trabalho. E um caso que marcou, né, na minha percepção, né, num contexto de aplicação concreta do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero aqui na Justiça do Trabalho, foi justamente um caso de uma trabalhadora trans que sofreu discriminação sistemática no ambiente de trabalho, especialmente pela não observação do nome com o qual ela se identificava, né? Então, naquele momento histórico ali, nos idos de 2022, a gente já tinha as resoluções que consideravam a necessidade e a obrigatoriedade do filtro de convencionalidade, assim como a aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que não é só julgamento, né, mas é uma perspectiva de atuação também nesse sentido. E aí, o que aconteceu naquele caso? Ela dizia, inclusive, que o nome com o qual ela não se identificava era constantemente lido em voz alta na hora de entrega dos relatórios, naquele contexto de trabalho, ou seja, o ambiente de trabalho em si acessava o nome com o qual ela não se identificava, bem como era um nome que não a identificava do modo como ela existia, né, naquele contexto de ambiente de trabalho, né? O que a gente traz como marcador
nesse processo histórico, né? É que nos idos de 2022, quando eu julguei o processo, a gente já tinha uma resolução do CNJ falando da obrigatoriedade de aplicação, né? Do ponto de vista da atuação na coordenação dos trabalhos processuais naquele dia, a gente acabou tendo uma preocupação ainda maior com aquela pessoa não sofrer mais uma violência, ou seja, que o nome a ser apregoado fosse exatamente o seu nome, o nome com o qual ela se identificava e existia, né? No transcorrer da audiência, isso foi realmente algo que a gente prestou atenção no contexto de atuação, e no momento do julgamento a gente faz essa aplicação como uma espécie de, inclusive, reconhecimento e acolhida de uma isonomia, de uma concretude material na isonomia, ou seja, ela é uma mulher, assim se identificava como tal, precisava ter sido respeitada naquele meio ambiente de trabalho, naquele contexto, né? Do ponto de vista histórico, hoje nós falamos, estamos conversando aqui em 2025, mas além de termos essa obrigatoriedade, a partir da inspiração do protocolo e da resolução do CNJ, na Justiça do Trabalho, trabalhamos na construção de um novo protocolo, um protocolo de julgamento, de atuação de julgamento, com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, e está em vigor, inspirado nessa trajetória, e tendo feito parte eu também nessa história, né, de construção e de escrita desse protocolo do CSJT e do TST, tenho como elemento marcante nesse processo histórico essa vivência com esse processo, que aparentemente simples, na verdade, ele simplesmente falou sobre o direito daquela pessoa existir como ela realmente é. Então, essa era uma história que eu tinha para partilhar com vocês, de um mundo em que usa marcadores das letras como signos de violência, mas que a gente ainda precisa usá-los para chegar num dia em que todo mundo seja apenas gente, né? Sejamos todos gentistas, então. É isso. O Link CNJ chega ao fim. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.